Pós-graduação, especialização em gestão escolar, disciplina de políticas públicas. Me chamo Thaís Santana Souza e sou do Polo de Ponte Serrada. A minha linha do tempo em relação à educação étnico-racial no Brasil, onde em 1988 foi promulgada a Constituição da República, um marco fundamental que inclui elementos na proteção e reconhecimento dos direitos da população negra, bem como combate à discriminação racial. Em 2003, com a implementação da Lei 10.639, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica, no ensino fundamental e médio, em estabelecimentos de ensino oficiais e particulares. Em 2004, parecer CNE 3 de 2004, a aprovação do parecer, onde essa resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicos-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Esses documentos aprofundaram os elementos teóricos e práticos para a implementação da Lei 10.639 do ano anterior. Em 2008, seguindo essa linha do tempo, a Lei número 11.645, onde alterou a Lei de 2003, estendendo a obrigatoriedade do ensino para incluir também a história e cultura indígena dos currículos. Em 2024, o lançamento da Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombolas, com o objetivo de aprimorar a implementação da Lei de 2003 e combater o racismo nas escolas, prevendo um investimento significativo na formação de educadores. Consoante a isso, em 2024, o município onde eu leciono, sou professora, ele estabeleceu uma resolução número 18 de 2024, que tem como base as leis de 2003 e a lei de 2008 e as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, proporcionando assim a promoção de uma educação antirracista. E em 2024, 2025, ainda no finalzinho, foi criado também o NERE, ele passou por uma outra reformulação, mas inicialmente ele ainda está com esse nome NERE, sendo mudado agora para o ERE, mas esse núcleo foi de educação, núcleo de educação para as relações étnico-raciais. A aplicabilidade nas escolas da rede de ensino no município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará. Então foi dessa forma, onde a gente busca lá na Constituição Federal, passando por todas as leis existentes, até chegar a uma lei municipal, onde está sendo aplicado nas escolas municipais aqui, desde a educação infantil até a educação fundamental, que é o Fundamental 2, e esse projeto também se estende para o ensino médio. O ciclo de políticas, a aplicação, como é que se deu aqui? A política número 1, que é a lei de 2003 e também a de 2008, tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, estabelecendo a formulação do nível federal, que era algo que não existia ainda, Foi preciso fazer essa lei para poder ser aplicado a nível federal. O desafio da gestão escolar reside na tradução, recontextualização dessa política, transformar a obrigatoriedade legal em práticas pedagógicas concretas e não apenas superficiais, Apenas de preparo dos professores, a falta de preparo dos professores para trabalhar o tema, desafio citado, é um exemplo na lacuna na tradução da política. Desafio citado na entrevista foi porque eu sou mobilizadora na minha escola, porque aqui no município de São Gonçalo, cada escola tinha que mandar um mobilizador para passar por um processo de formação com a Secretaria de Educação, com pessoas entendidas sobre o assunto das causas. E aí, essa formação eu trazia para os professores. E foi um desafio, isso inicialmente ser aplicado
dentro da escola por conta do pensamento ainda de alguns professores. Então, houve barreiras nesse sentido. A política 2, que é a Política Nacional de Equidade, a sua agenda e implementação. O lançamento da PNE RQ 2024 representou uma reformulação da agenda do Estado, buscando aprimorar a implementação da Lei de 2003. A política prevê investimento em formação de educadores, atuando diretamente na fase de implementação e tentando superar o desafio de professores sem preparação necessárias, que também essa minha entrevista revelou, que foi feito basicamente esse meu trabalho, essa minha política pública, ela está sendo toda embasada na questão que eu fiz inicialmente uma entrevista com os professores, que era uma das atividades práticas do curso de formação. A etapa do ciclo, como foi que aconteceu? Primeiro, a construção da agenda. O tema dessa política se tornou prioridade ao perceber que precisava de mobilização de movimentos sociais para atender a comunidade, como no caso das relações étnico-raciais. Dentro da nossa escola, nós estávamos percebendo crianças que não queriam mais estudar por conta da cor da pele, por conta de algum bullying que vinha sofrendo na escola. Então, não só inserido no meio onde eu trabalho, mas em si, no município, foi preciso, esse tema foi muito relevante e por isso foi a construção dessa agenda. Depois foi a implementação e tradução da recontextualização. A prática com os professores na escola é um exemplo dessa implementação. A partir da formação que aconteceu, a formação inicial, a gente procura trabalhar com coisas simples. Como assim o simples? Uma pintura com os alunos. É muito comum ouvir os alunos dizer assim, tia, me deu o lápis cor da pele, se referindo à cor bege. Sendo que nisso a gente tem que desmistificar das crianças, né, plantar já uma sementinha, que existe vários tons de pele. Quando eles se referem a um lápis cor da pele, pode ser o preto, pode ser o marrom. Então é nessa forma que nós tentamos como professores, né, desmistificar e trabalhar isso para eles entenderem, para ter representatividade tanto afro como indígena na escola. E o monitoramento e avaliação. No ano passado, foi feito uma apresentação, onde eu disse inicialmente, essa apresentação, os professores foram escolhidos mobilizadores de cada escola, a gente passava por uma formação, e nessa formação, quando a gente chegava dentro da escola, foi criado-se um edital onde os professores, né, como forma de incentivo, com premiação, tanto para as escolas como para os professores, a forma de uma premiação depois que você estabelecia alguns critérios lá do edital, você concorria para poder atingir determinados pontos, que era, você tinha a categoria Dragão do Mar, a categoria da abolição e assim, N pontuações existentes. E aí a entrega de portfólio das escolas do município e dos professores com suas ações dentro da escola, como palestras, atividades no chão de sala, palestra com a família, a parte da formação com os professores, da professora mobilizadora com os professores dentro de sala. Então foi dessa forma que foi sido monitorado e foi feita a avaliação. Para o ano de 2025, isso em 2024, para o ano de 2025 já foi feito umas outras reformulações a fim de contemplar algo que ou ficou em defasagem ou viram que não ficou certo para esse ano. Então, a partir que os professores aplicaram o tema em suas aulas, de acordo com o edital elaborado pela SME, entrega de premiação aos vencedores que atingiram os critérios estabelecidos. Todas as escolas, teve apenas uma escola da educação infantil premiada com a categoria máxima e uma categoria máxima da educação fundamental. Porém, todas as outras escolas teve sim o prêmio de reconhecimento e foi sim avaliado os seus trabalhos, seus portfólios. Com isso, a proposta de intervenção da gestão escolar. Nesse ano de 2025, já para o início do ano letivo, com a jornada pedagógica, foi feito grupos dentro da sala de aula, dentro da escola, com os professores, onde nós iríamos fazer um calendário com atividades voltadas para essa ação. Também foi modificado o regimento escolar da nossa escola, onde não tinha nenhuma fórmula, nenhum artigo, nada que contemplasse os direitos, garantias e também a aplicabilidade
desse tema nas aulas. Alguns projetos também foram inseridos tanto no PPP como no regimento escolar. E aí essas equipes foram fazendo projetos para ser trabalhados durante todo um calendário, onde um mês a gente iria trabalhar a questão dos livros, de contos africanos, no outro mês a gente ia trabalhar as tradições, a culinária indígena, e assim por diante durante todo o ano, tendo a culminância em novembro, justamente na Semana da Consciência Negra. Então, as propostas da escola foi isso, além de colocar os professores em prática, em conjunto, para construir esse projeto, esse plano, tudo isso foi foco na base do que a lei do NERE, né, que foi o núcleo, que eles estavam todos trazendo essa proposta. Que o que se busca com esse projeto é o selo de uma escola antirracista. As competências na BNC Diretor, competência 5 e a competência 9, que é coordenar o programa pedagógico na escola, aplicando os conhecimentos e práticas que impulsionem práticas exitosas, realizando monitoramento e avaliação constante do desempenho. Isso se relaciona com a integração da Resolução 18 de 2024 e ao currículo e ao PPP, que é onde nós, professores, fazemos essa parte de explicar, de fazer, de trabalhar em chão de sala, tanto na elaboração desde o final, que é com os alunos. E a competência 9, exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e a comparação, promovendo respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização de diversidade de indivíduos e de grupos. Esta é a central para a educação étnico-racial e combate ao racismo. Nessa parte, sobre a empatia, foi visto quando foi feita uma formação inicial, os professores passaram por 2 formações iniciais, o quanto era difícil para os professores tirar alguns conceitos raizados que estavam com você. Muitos até não gostaram de uma determinada dinâmica, onde a gente tinha que falar, por exemplo, a gente tirava um papelzinho e falava se você já foi atendido por um médico negro, se você lembrava de imediato de uma obra de um autor negro. Então, tiveram pequenos detalhes, muita resistência, não de todos os professores, mas assim, de uns 5% dos professores rebatendo, querendo saber, levando esse lado para questões também religiosas, questões políticas. Então, foi um pouco complicado nessa parte, essa vinculação de experiência, precisando a gestão escolar chegar junto, para não só apenas o professor, que é de igual para igual, mas também uma forma de liderança, de uma hierarquia, estar propondo aquilo para a escola. A reflexão crítica. O documento apoia a causa da equidade e justiça social, são os pontos positivos. A BNC Diretor norteia a complexidade política de uma educação étnico-racial, porém necessita de adaptações à realidade local. Nesse caso, foi criados chats, foram criados também blogs para a gente poder falar, um e-mail de comunicação e denúncia que a escola fez, além da mudança no seu regimento, criando um artigo onde procura amparar a pessoa que sofre alguma injúria racial, alguma discriminação, e também a atenção entre a exigência das competências técnicas, que é a gestão de monitoramento, e as competências relacionais éticas, que é a empatia e a diversidade no contexto da luta antirracista, que foi o que eu disse dos professores, que foram muito difíceis, alguns professores rebatendo, questionando, não aceitavam, às vezes eles comparavam outras situações com questões raciais, sendo que isso não eles já levam para outra pauta, então isso foi muito complicado. Mas a questão das avaliações do que está sendo feito na escola, agora nesse mês de outubro para novembro, está sendo feito novamente os portfólios, todas as fotos estão sendo procuradas, todas as avaliações para poder levarmos à Secretaria de Educação e ela avaliar como é que está sendo isso. Então, o ponto crucial disso é a avaliação final da Secretaria de Educação, baseada em todas, desde a Constituição Federal, a Lei de 2003, a Lei de 2008, tudo isso dando embasamento o que nós, professores, a gestão está fazendo dentro da escola. Então, essa é a minha apresentação, como trabalho de políticas públicas e a sua linha do tempo.